Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 10. Texto escrito por Maria José da Conceição Souza Vidal. Leitura e comentários de Raquel Vieira Dias. Estas palavras escritas pretendem entrar num diálogo via carta-resposta sobre nossa prática filosófica docente, que trata do ensino da filosofia, do seu sentido de ser e fazer, ou ainda, como mulher feminista, filósofa e educadora, compreendo e exercito o fazer filosofia no sentido teórico e prático. Para tratar dessas questões se faz necessário olhar a própria origem e a história da filosofia, e talvez de como a filosofia chegou até mim. Toda praxe parte de uma teoria? Se sim, qual base filosófica norteia minha prática? Somente uma? São fundamentadas em princípios? Desde suas origens, grega ou não, ou dos seus muitos modos originários, como espanto, como escrita, como fala, com local e data e até por terras e tempos ainda não amplamente divulgados, a filosofia tem enfrentado crises e ataques que questionam sua utilidade, seu fim e necessidade. Ocupar-se com a filosofia sempre requereu pensar a filosofia, se justificar e recusar a sua negação. Isto porque a filosofia incomodou e incomoda muito. Talvez seja uma característica primeira do ato de filosofar. A filosofia não está para agradar. Ela deve mover as certezas que não se fundamentam. Deve questionar e, nesse sentido, a filosofia não se coaduna com a passividade. Ela deve ser ativa, como diz Maria Julian, início de citação. O que entra na filosofia quando nela penetrou, faz a experiência do que é desorientação. Penetrar na filosofia significa perder-se. Mas logo descobre que antes estava desorientado. A partir da desorientação, que é a filosofia, o anterior estado normal apresenta-se como uma desorientação mais profunda e radical, porque nem sequer dá por si. Fim de citação. O exercício filosófico, ao aflorar, deve causar todas as inquietações que levam as pessoas a se perderem, e depois se achar e, quem sabe, a um novo movimento e se redescobrir. Essas características que estão presentes desde a filosofia nascente causam desafios à própria filosofia, como, por exemplo, ao seu ensino. É muito comum na prática docente, ou ao se pensar os círculos de filosofia, em seus variados níveis, indagar o que ou quais conteúdos ensinar. Ensina-se problemas filosóficos ou temas de filosofia. Como ensinar? Ao método ou várias didáticas. Ensina-se a filosofar? Entendemos que parte desses desafios se dão não somente porque a filosofia é um saber, que pensa a si mesma, mas boa parte desses problemas são oriundos dos muitos ataques à filosofia, que vez por outra ao longo da história tem seu lugar questionado, excluído do ensino e seus pensadores tidos como os que, abro aspas, vivem no mundo da lua, fecho aspas, ou que se ocupam com questões não importantes para a vida em sociedade. Obviamente que essas acusações são ou foram feitas por aqueles que reconhecem o real valor da filosofia e sua função básica de levar à reflexão crítica, sendo já expresso por Platão na obra A República, através do mito da caverna.
O romper com a própria ignorância e buscar as ideias verdadeiras, ou como nos mostrou Kant em seu escrito Que é Iluminismo. Pensar por si mesmo, o sapere aude, faz uso ao próprio entendimento. Buscar e exercer autonomia e com isso não se deixar guiar. Dizer não aos tutores. Eis o grande perigo que a filosofia causa. Nessa perspectiva, a filosofia ou o ato de filosofar conduz à liberdade. E com isso temos a clareza da tarefa do ensino de filosofia ou sua razão primeira. Assim como se demonstra os motivos pelos quais a filosofia sempre foi perseguida e sua verdadeira utilidade negada às juventudes nas salas de aula. Desse modo, a filosofia e seu ensino devem servir para negar a ignorância e seus falsos saberes. Para a formação integral dos seres humanos, num ideal de paideia grega, educar e instruir, formar não somente para as habilidades técnicas, mas pessoas com formação de caráter éticos para o livre exercício da cidadania. A partir dessas ideias, a minha prática docente foi se construindo, mediada pela pedagogia da autonomia do mestre Paulo Freire, que nos ensina a vivenciar os processos de ensino-aprendizagem a partir da realidade em que estamos inseridos, considerando as subjetividades dos sujeitos envolvidos em suas histórias de vidas, seus sonhos e suas necessidades de transformação. Assumi o papel da filósofa educadora como quem partilha caminhadas em busca de conhecimentos, e isso significa não largar a mão, orientar o percurso e sentir os obstáculos, sabedora que o êxito ou os insucessos no caminhar é partilhado, visto que o ato de ensinar nos faz corresponsável. É preciso mencionar que há uma genuína alegria nesse ofício. Ao despertar mentes, é prazeroso acompanhar pessoas se perdendo e se achando, e percebendo novas descobertas de mundos, através da filosofia, às vezes com mais dúvidas e questões, e oportunizando buscas verdadeiras pelo saber filosófico e um conhecimento seguro de certezas. Nessa jornada filosófica, enquanto filósofa engajada, para usar um termo atribuído a pensadores envolvidos em militância política, a exemplo de Sartre, Beauvoir, Chauí e tantas outras, vou me reeducando filosoficamente e redescobrindo a filosofia por meio de concepções e praxes políticas do mundo da vida. Assim, para além da ética kantiana, pesquiso as relações de gênero na filosofia ou os feminismos e filosofia, numa busca de conciliar teoria e prática. A difícil tarefa, mas sempre necessária, bem como o interesse de estudo pelas filosofias africanas ou afro-referenciadas, visto que ambas são áreas de estudo que podemos dizer ainda recentes, mas que se revestem de uma importância ímpar, pois são problemáticas que reivindicam que o olhar filosófico promova justiça, reconhecimento e reparação à própria história da filosofia. Nesse sentido, cabe as palavras de Chauí acerca da utilidade da filosofia. Abro aspas. Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não me deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se compreender o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes, fecho aspas. Com a beleza das palavras da filósofa e professora Marilena Chauí, partilhamos a essência e real utilidade do sentido de ser e fazer filosofia, e ao que seu ensino serve, a liberdade. Ensinamos filosofia para romper amarras e grilhões, para usar e usar a vida de forma criadora, buscando o melhor para o mundo, comprometidas com a verdade e a justiça,
No entanto, cientes que a filosofia e os poderes permanecem em disputa. No início do texto, a autora cita a filosofia tem enfrentado crises e ataques que questionam sua utilidade, fim e necessidade. Assim, a prerrogativa questionadora da filosofia deve mover certezas, desorientar. Sendo assim, o exercício filosófico deve causar inquietações, que nos lançam para um novo descobrir. Tais características causam desafios ao se pensar o ensino de filosofia. Assim, a autora dialoga acerca da filosofia do ponto de vista utilitário, nos fazendo pensar como a filosofia é vista. Ademais, por meio de referências a Kant e a Marilena Chauí, nota-se que a filosofia está para o exercício de pensamento, o qual permite pensar o seu ensino bem como o mundo da vida. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.